Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula do livro Trilhas Módulo 2, páginas 107 a 111. Se tiver uma outra atividade que vocês tenham dúvida, podem estar colocando lá no Classroom, né? Lá no grupo de língua portuguesa e matemática, lá no Classroom. Coloquem lá dificuldade, uma atividade que vocês não estejam entendendo, que vocês não estejam entendendo, e aí a gente tenta fazer um vídeo aí. Espero estar ajudando vocês aí em casa. Um forte abraço, um beijo, fiquem com Deus e de olho no vídeo. E dê o seu like. Então vamos lá para a nossa aula de hoje, expressões numéricas. Aqui ele nos apresenta um problema. Sandra comprou 3 camisas, 2 saias e um par de sapato. Aqui ele deu o valor de cada um. Para responder esse problema, ele vai usar aqui a expressão numérica. Eu preciso saber o valor de cada uma, então eu multiplico a quantidade pelo valor do produto, mais 2 vezes 70, que é o valor da saia, e o valor aqui do sapato. Lembre-se, primeiro as multiplicações, né, depois as adições. Aqui faz a primeira multiplicação, a segunda e soma aqui com o último aqui que está sozinho, que é o 125. Depois soma as 2 primeiras e repete aqui o 125. Portanto, Sandra gastou R$550. Vamos lá para o próximo exemplo. No próximo problema, ele tem aqui, ele diz que Márcia tem 50 selos, Pedro tem o dobro, ou seja, ele tem 2 vezes 50, mas ele também diz que tem o menos 30, então ele coloca aqui menos 30. E a Clara diz que tem o triplo deles, então eu posso isolar aqui com o meu parênteses vezes 3, que é a quantidade da Clara. Quando há o parênteses, eu resolvo primeiro o que está dentro do parênteses, né? Mas eu resolvo a multiplicação dentro do parênteses, ó, 2 vezes 50 deu 100, aí eu repito 50 mais e o menos 30. Percebam aqui que ele resolve a primeira, depois que ele elimina a multiplicação, ele resolve que primeiro aparecer no parênteses, que aqui no caso é a adição. Em expressões numéricas sem parênteses, que aparecem multiplicações, adições e subtrações, resolvemos primeiro as multiplicações, que é o que a gente viu anteriormente, e depois as adições e subtrações na ordem que aparece. No caso, quando aparece os parênteses, resolvemos primeiro o que dentro do parênteses. Se dentro do parênteses tiver uma multiplicação e uma adição, eu resolvo primeiro a multiplicação. Então, não esqueçam aí. Muito importante esse lembrete aí embaixo. Vamos lá para a atividade, para a gente exercitar aí. Primeiro, eliminar os parênteses, né? Nesse caso aqui, eu não tenho parênteses na letra A, então eu faço o que é a multiplicação, né? Repito 125, repito aqui o sinal de menos e faço a minha multiplicação, 17 vezes 7, que dá 119. Vou fazer a subtração desses dois e coloco aqui a resposta. Na letra B, resolvo primeiro a minha multiplicação, 25 vezes 10, repito mais 5, repito aqui o menos e resolvo 2 vezes 6. Depois, qual é aqui a primeira entre a adição e subtração? Eu faço o que vem primeiro na ordem, né? Quem vem aqui primeiro é a adição, então eu vou resolver aqui esse número mais 5, coloco aqui a resposta, menos esse produto aqui que eu achei do 2 vezes 6, que essa resposta eu vou repetir aqui embaixo. Depois faço a subtração desses dois valores e coloco aqui o meu resto. Na letra C, eu vou o quê? Primeiro eliminar o parênteses, então eu repito 212 vezes 6, repito aqui o mais, vou fazer a subtração, que dá 86, repito o vezes e repito aqui o 6. Apareceu agora as minhas duas multiplicações, então eu vou resolver elas. 212 vezes 6, coloco a resposta, repito o sinal de mais. 86 vezes 6, coloco a resposta e depois eu somo esses dois, aí eu vou ter aqui o meu total. Letra D, vou resolver primeiro o que está dentro do parênteses, 213 mais 10, coloco a resposta, vezes 12, repito o sinal de subtração, faço o que primeiro está dentro do parênteses, 5 mais 13, coloco a resposta, vezes 5, aqui eu repeti também. Apareceu aqui, ó, uma subtração, mas eu vou primeiro resolver a minha multiplicação. Esse número multiplicado por 12, coloco a resposta aqui, repito o sinal de menos,
faço essa minha multiplicação e coloco a resposta. E no final faço a minha subtração e aqui eu vou ter o meu resto. Vamos lá para a próxima questão. Número 2. Observe no quadro a quantidade de sucos vendidos por embalagens em um restaurante, de janeiro a março de 2016. Então, ele diz aqui a quantidade, né, vendida em cada mês e o valor de cada embalagem. Então, ele quer saber quanto, né, qual foi o total arrecadado nesses 3 meses. Então, eu vou ter que multiplicar o 6 por cada quantidade de mês aí, né? Então, aqui ele fez uma primeira maneira. A primeira maneira de fazer, ele multiplicou 6 vezes, que é o valor, vezes cada arrecadado de cada mês, ó, 6 vezes 540, 6 vezes 620 e 6 vezes 280. E somou porque ele quer saber o total, né? Aqui, ó, quer saber o total arrecadado. Foi a primeira maneira de ele fazer essa multiplicação, essa expressão numérica. Na segunda maneira, ele isolou aqui, ó, entre parênteses, o valor total de suco arrecadado, né, 540 mais 600 mais 280, e colocou aqui fora a multiplicação. Então, primeiro faço o cálculo dos parênteses e repito aqui 6 vezes, e aí a minha soma aqui, repito aqui, mas faço a multiplicação. O que nós podemos observar aqui é que as duas maneiras eu vou chegar no mesmo resultado, né? Então, as duas maneiras estão corretas de fazer. Vamos lá para a próxima atividade, para a gente estar exercitando aí. Na letra A, ele isolou aqui essa adição e colocou 17 vezes fora, né? Então, eu repito 17 vezes, que repetiu vezes 17, e vou fazer primeiro o que está dentro do parênteses, 12 mais 96, eu vou colocar aqui a resposta. Depois, eu multiplicar esses dois e coloco aqui a resposta. Também posso fazer assim, multiplicar o 17 vezes 12 mais o 17 vezes o 96. Faço essa multiplicação, 17 vezes 12 mais o 17 vezes 96, depois eu somo os dois e aqui eu tenho a minha resposta. Vai ser igual aqui as duas respostas. Letra B. Ele fez 5 vezes e isolou os números aqui da adição dentro do parênteses. Posso estar somando esses 3 valores e colocando aqui a resposta aqui. Repito 5, repito a multiplicação. E aqui eu vou fazer aqui a minha multiplicação desses dois números e coloco a resposta. Nesse segundo caso, ele fez o que? A multiplicação por cada número. 5 vezes 25, ele colocou aqui mais 5 vezes 102, mais 5 vezes 3. Multiplicou aqui todos os números, os fatores. Depois eu tenho 3 parcelas aqui. Vou somar as 3 e coloco o resultado. Você vai ver que é a mesma resposta. Então, as duas maneiras estão corretas. Está fazendo aí essa minha multiplicação. Ele está me dizendo aqui que isso aqui é igual a essa sentença aqui, né? Eu posso estar isolando as minhas parcelas dentro do parênteses, eu posso estar, cada parcela, multiplicar lá pelo meu fator, que fica lá fora do parênteses. Vamos lá para a próxima questão. Vamos exercitar aí aqui nessa próxima questão. Observe as informações apresentadas na tabela. Ele tem 3 modelos de TV, a quantidade de cada uma vendida e o valor de cada uma. E ele quer saber aqui, quer que você faça uma expressão numérica, né, que representa o valor total arrecadado por essa loja com as vendas de televisores no mês de fevereiro. Em seguida, calcule seu valor. Então, aqui, vamos multiplicar 15 vezes 1.500 para saber o valor, né, que ele arrecadou nesse mês. 9 vezes 2.939, vou colocar o valor. 11, que é a quantidade vendida da televisão C, vezes 3.299. Coloco a resposta aqui. Depois eu vou somar essas 3 parcelas e aí eu tenho o meu resultado final. Eu obtenho o meu resultado. 4. Janaína pretende revestir um piso utilizando cerâmica lisa, que é essa branca, e uma cerâmica estampada. Quantas peças de cerâmica serão utilizadas? Nós sabemos que em outras atividades, né, a gente sempre fala que não, para que eu não conte cada um desse quadradinho, eu posso estar multiplicando o número que eu tenho aqui no meu horizontal pela minha vertical.
eu tenho 11 aqui, contei, aqui desse lado aqui eu tenho 7. Multipliquei 11 vezes 7, ou 7 vezes 11. Tem uma propriedade aqui comutativa. A ordem dos fatores não altera o produto. Na letra B, ela me diz aqui que cada cerâmica lisa, que é essa branca, custa R$32. E a cerâmica estampada, que é essa azulzinha, é R$37. Quanto Janaína vai gastar em cerâmica se ela comprar exatamente a quantidade necessária para revestir esse piso? Eu preciso calcular quantas cerâmica colorida tem. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 aqui na minha horizontal e 3 na vertical. Multiplico esses dois valores e eu tenho aqui a minha quantidade de cerâmica estampada, né, colorida. O total de cerâmica, no meu total eu tenho 77, então eu preciso subtrair 77 menos 15 para saber quantas lisas eu tenho, que é 62. Depois eu multiplico pelo valor de cada uma. 62, quanto é aqui a cerâmica lisa? São R$32, então 62 vezes 32. Aqui eu vou colocar minha resposta, mais 15, que é a quantidade de cerâmica estampada, colorida, né? Eu coloquei colorida, mas é estampada, colorida, vezes o valor dela, que é R$37. Então, eu faço as minhas multiplicações, coloco aqui a resposta e somo aqui os meus dois resultados, depois eu somo e coloco aqui a resposta. Aqui repete a resposta, coloca vírgula, 00, por conta que é um sistema monetário, então acrescente aí o 0 no final. Vamos lá para a questão 5. Cristina comprou 8 bancos de madeira no valor de R$94 e 2 mesas no valor de R$226 cada. Sabendo que Cristina tinha R$1.250, com quantos reais ela ficou? Então, ele quer que você subtraia esse valor, né? Ela tinha isso, tinha 1.250 e gastou aqui nesses produtos. Então, eu posso estar colocando entre parênteses, né, o que, para calcular que o valor desses produtos que ela comprou, menos 1.250, então coloca aqui o valor inicial. 8 vezes 94, que é o valor de cada banco, 2 mesas vezes 226, que é o valor, e somo, porque eu quero saber quanto ela gastou aqui nesses dois. Faço a minha multiplicação, porque está dentro de parênteses, 8 vezes 94, repito aqui o 1.250, menos, repito aqui o sinal de mais, 2 vezes 226, coloco a resposta aqui. Depois faço a soma dentro de parênteses, para poder eliminar aqui meu parênteses, né? Repito 1.250, repito aqui o sinal de menos, vou somar aqui esses dois valores e colocar a resposta. E depois aqui eu vou ter o total de quanto ela gastou aqui na compra dos produtos. E aí eu consigo subtrair pelo valor que ela tinha. E aqui nós temos o quanto sobrou aí, né? Então aí você coloca aqui a resposta, vírgula 00. Coloca aqui o valor. Coloquei aqui esse vírgula por conta que está falando em valores, né, no sistema monetário. Questão número 6. Caio realizou o seguinte cálculo. Primeiro membro, segundo membro. Ele colocou aqui, ó, né, o número 2, ele acrescentou o número 2, multiplicou aqui, vezes 2, vezes 2. Depois ele fez a subtração, multiplicou vezes 2, aqui ele fez a adição e multiplicou vezes 2. 50 vezes 2, 100, 50 vezes 2, 100. O que é possível concluir com relação ao resultado obtido? Percebe-se que ao multiplicar cada membro pelo mesmo fator do primeiro membro, é igual ao segundo membro, ou seja, se eu colocar um valor aqui multiplicado mesmo no meu segundo membro, eu tenho o mesmo resultado. Vamos exercitar aqui na questão 7. Complete as igualdades de modo que elas se mantenham verdadeiras. Ele isolou aqui o 8 vezes 7 e está aqui o número que ele repetiu, 3. Então, eu preciso colocar lá no meu segundo membro o número 3. Resolvo primeiro o que está dentro de parênteses, 8 mais 7, coloco a resposta, multiplico vezes 3, faço o que primeiro está dentro de parênteses, 9 mais 6. Repito aqui o número 3. Depois eu faço a minha multiplicação e aí você tem a igualdade aqui. Na letra B, ele me apresenta também o primeiro membro e o segundo membro. Isolou aqui, ó, 58 menos 18 entre parênteses
E aí, para igualar o primeiro membro com o segundo membro, eu preciso aqui repetir o número 5. Faço a minha subtração entre parênteses, 58 menos 18, coloco a resposta e multiplico vezes esse número aqui que eu coloquei, que é o 5. Multiplico 20 vezes 2, porque está dentro do parênteses, coloco aqui a resposta, vezes 5, repito aqui o 5. Depois eu multiplico esses dois fatores, aqui eu tenho a minha resposta, multiplico os dois fatores e tenho a minha resposta. E aí, dá igualdade aqui no meu resultado do primeiro membro com o segundo membro. Aqui eu tenho, na letra C, tenho 55 menos 45, ele colocou aqui entre parênteses, e colocou vezes 6, mas aqui ele colocou 2 vezes 5 entre parênteses, né? Então, é só repetir aqui o meu fator do primeiro membro no segundo membro, que é o 6. Aqui ele já resolveu 55 menos 45, que dá 10. Repito vezes 6, multiplico aqui 10 vezes 6, coloco a minha resposta. 2 vezes 5, coloco aqui a minha resposta. Repetir aqui o 6 e coloco aqui de novo. E depois multiplico esses meus dois fatores e eu tenho aqui a minha resposta. Na letra D eu tenho 35 vezes 2 menos 100 menos 30. Ele isolou aqui o 35 vezes 2. Vou repetir aqui o meu fator. Só que ele não está me dando aqui o fator, eu não sei qual é. Então, o que eu preciso fazer? Posso fazer logo a minha multiplicação 35 vezes 2. E aí, que número vezes esse aqui dá 140, né? Ou eu posso dividir 140 por esse número aqui que eu encontrei dessa minha multiplicação, eu vou obter esse resultado. E aí, eu respondo aqui 100 menos 30 com a resposta, e só faço repetir aqui no meu primeiro membro esse fator, repito aqui no meu segundo membro, e aí eu obtenho a minha igualdade. Então, é só, alunos, eu espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, podem entrar no Classroom, tá bom? Até o próximo vídeo, um abraço, fiquem todos com Deus.